Como vencer a timidez? Bom, antes de você cuidar de uma doença, você tem que identificar primeiro os sintomas. E quais são os sintomas da timidez? Timidez não é ser apenas um cara quieto, né? Porque isso tem outro nome. Mas imagina aquele cara que ele tem vergonha até de responder um bom dia na rua. Pô, ele acha que, sei lá, vai ser esculhambado, vai ser humilhado ao responder um bom dia. Não, lógico que não. Mas ele tem uma dificuldade em ter essa interação social. E um dos problemas também é a limitação, né? Isso limita a vida social da pessoa, a vida profissional, a vida amorosa. E as causas principais existem tanto fatores internos quanto externos. Os fatores internos podem ser a baixa autoestima, a insegurança, o medo de julgamento, e os fatores externos, a criação, principalmente a criação, experiências negativas, falta de prática social. E na real, falta de prática social seria também um dos sintomas, não apenas a causa, porque se você se sente inferior aos outros, você não vai buscar ter uma interação social com as outras pessoas, por medo de julgamento, né? Então, aquela pessoa foi criada como um animal. Eu conheço muitas pessoas que foram criadas como animal. O pai não ensinou como ir, sei lá, no mercado, fazer compras, etc. Às vezes falta realmente prática, né? E você vai perder muitas oportunidades de trabalho, de relacionamento, de amizades, sendo tímido. Inclusive a própria Bíblia, ela fala sobre a timidez, que é uma coisa totalmente negativa. E se você chega num lugar que tem muitas pessoas que você não conhece, você sente ansiedade social. E você acaba se isolando, porque esse sentimento que a timidez traz é ruim. É ruim. Eu sempre fui um cara tímido, mas eu tive práticas na minha vida que cortaram quase 100% a timidez. Eu ainda sou um cara tímido, vergonhoso, eu gosto de ficar na minha, eu sou meio antissocial, mas sempre que eu saio na rua, eu falo com todas as pessoas. E se ela não responder, não interessa. Isso parte mais dela do que de mim. Então, você vai reforçando esse ciclo de insegurança e você se sente cada vez mais inferior às outras pessoas. E você tem que entender que a timidez não é uma identidade, é um hábito. Isso é um hábito. A timidez é um hábito. Você tem o hábito de se isolar das pessoas. E você tem que trocar o foco de si. Porque se você tem vergonha de falar com outra pessoa, com medo que ela te rejeite, você se importa mais com si do que com o próximo. E como o Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, que seria amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, você tem que se amar primeiramente e depois você tem que amar a outra pessoa. Porém, se você se importa apenas com si, você não ama o próximo. Então, você não vai buscar trazer uma positividade para o próximo. Você só quer a positividade para si. E o erro faz parte do processo. Por exemplo, se você vai numa pizzaria e você chama o garçom, mas o garçom não viu, sua mão vai cair por causa disso? Você vai morrer por causa disso, porque ele não viu? Acontece. O próximo que vier, você chama. Opa! E você pede a conta. Se você pega se você entrou na pizzaria, você sentou na mesa. Na mesa não, na cadeira, né? E você e não tem o menu. O cardápio. Você vai fazer o quê? Você vai chamar um garçom para trazer o cardápio. Se você não chamar, o que é que vai acontecer? Você vai ficar horas e horas. E se alguém tiver a boa vontade de ir lá, beleza. Se não, você não vai comer. Então, perder a timidez também faz parte da sua sobrevivência, né? E eu poderia colocar algumas soluções práticas, como por exemplo a exposição gradual, pequenos passos em situações sociais. Você tem família, todo mundo tem família. E se você mora no orfanato, ainda tem pessoas próximas a você. Então, vá na casa de um parente, avise, tô indo aí tomar um café,
almoçar, jantar, seja lá o que for. E aí você começa a conversar com uma pessoa sobre assuntos simples, porque o tímido tem vergonha até de conversar com os próprios parentes. Mas se você chegar em um primo seu, eu tenho certeza, quase certeza, a não ser que você tenha sido amaldiçoado com a família desestruturada, mas 90% dos casos, se você chegar em um primo seu e você conversar sobre qualquer coisa, ele vai conversar. Então, comece pela sua família. Se você não tiver amigos, comece pela sua família. Tem que ser gradual. Você tem que treinar também a sua comunicação. Você tem que ter a voz firme. Você tem que olhar nos olhos. Você tem que ter a postura mais aberta, porque o tímido tem aquela postura contraída como forma de se guardar, né? Então isso tem que ser quebrado com o tempo. Isso é um tempo, é um processo longo. Eu demorei anos para chegar no pouco do resultado que eu tenho hoje. Para eu pegar um microfone e começar a gravar um vídeo, um áudio, seja lá que for, demorou muito. Mas eu tive que buscar autoconhecimento. Não o que esses gurus da internet falam, mas entender suas qualidades e seus pontos fortes. E aí você pode se basear nisso. Por exemplo, o homem que tem um sorriso bonito, ele vai basear a comunicação dele através do sorriso. Mostrar mais o sorriso. O homem que tem uma facilidade de manipular as palavras, para não dizer mentir, né? Ele tem essa oratória forte, então ele vai buscar fortalecer mais ainda esses pontos fortes e fortalecer os pontos fracos. Então, eu recomendo que você tenha um desafio diário, você começar uma conversa com um estranho todos os dias, se possível, no trabalho, na escola ou na rua. E as pessoas não ligam para você, as pessoas não estão nem aí para você, e isso é bom. Se você cair de cara no chão hoje, amanhã as pessoas não vão nem lembrar. Talvez 2, 3 dias possa até lembrar, mas depois de uma semana já era. Nem sua mãe vai lembrar disso. Então, quando eu estudava no ensino fundamental menor, que é até o 5º ano, as pessoas perguntavam aos meus pais se eu era mudo, porque eu não conversava com ninguém, não falava com ninguém, não respondia a chamada, eu não conversava com a professora, não tinha quase amigos nenhum. E as pessoas acreditavam que eu era mudo, mas eu não era mudo, eu só era tímido. Eu não conversava com ninguém. Mas depois eu comecei a me interessar pela música, comecei a ouvir poesia, a ler poesia. Eu sou um cara de exatas, não sou de humanas, eu sou de exatas. Mas eu comecei a desenvolver essa parte de humanas justamente não com esse propósito, mas uma coisa levou a outra. Então, como eu lia muita poesia, eu recitava muita poesia sozinho. E uma vez, um colega me viu recitando uma poesia no recreio. Eu ficava na sala, né? Eu não saía pro recreio. Então, ele me viu, aí ele perguntou de quem era a poesia. E ele perguntou se eu não queria fazer uma apresentação na escola. E eu falei, lógico que não, você tá maluco? Você tá maluco, pô? Eu fazer apresentação na escola. Só que conseguiram me convencer, eu fiz essa apresentação. E de lá pra cá eu fui desenvolvendo essa parte da fala. Eu comecei a participar de outros campeonatos de outras coisas, de soletrar e tudo que envolvia a língua portuguesa. E por falar com muitas pessoas, com muitos colegas, eu comecei a ter uma certa popularidade por causa disso, porque as pessoas me odiavam, né? Porque eu era o melhor aluno. E você ser o melhor aluno na escola de pessoas com QI médio é terrível, né? Aí eu fui pro fundamental maior, que é a partir do 6º ano até o 9º ano, pelo menos aqui, né? E foi lá realmente que eu comecei eu passei alguns problemas na minha vida e eu comecei a me tornar um cara meio bruto, meio agressivo, meio selvagem, né? Eu batia em todo mundo. Eu aprontava com o professor, vivia na diretoria, mas as minhas notas sempre eram altas, por isso que eu nunca fui expulso de nenhuma escola e nunca reprovei. E a partir daí, por ser um cara bruto, as meninas começaram não sei, se interessar mais por mim. E eu desenvolvi essa outra parte de relacionamentos através disso. Foi por acaso. Então eu comecei com a língua portuguesa, com apresentações, falar em público,
Depois eu comecei a desenvolver essa parte de relacionamento. E quando eu fui pro centro de excelência, que eu já falei em alguns vídeos anteriores, foi lá que eu comecei a ter contato com pessoas de outros países. Então, eu já sabia falar inglês com 15 anos. Eu já tinha desenvolvido bem o português, por mais que não pareça. E eu comecei a ter contato com japoneses, com italianos, com italianas, com ingleses, com franceses, com mexicanos, com argentinos. E isso melhorou muito a minha conexão com a minha conexão social. Então foi um processo muito grande. A minha vida toda tive que lutar contra isso, até chegar hoje em um nível onde eu posso conversar com qualquer pessoa sobre qualquer coisa. E eu não me importo em chegar em um lugar e conversar com alguém estranho, sentar do lado. Opa, boa tarde, tudo bem? Como é seu nome? Você é daqui mesmo? Não sei o quê. Eu não tenho dificuldade nenhuma em fazer isso. Mas eu não consigo conversar muito bem através de redes sociais. Eu tenho essa dificuldade. Eu escrevo bem, só que eu escrevo bem demais para conversar com alguém pelo Instagram, pelo WhatsApp. Então, meu WhatsApp só tem minha família e alguns amigos. Todas as namoradas que eu arrumei na minha vida foram pessoalmente, nunca foi por rede social. Mas você tem que ter estratégias de longo prazo, fortalecer o corpo e a mente com atividade física e leitura. Porque se você pega um livro, o recomendado é você ler o livro em voz alta. Então, se você lê o livro em voz alta, você começa a treinar essa oratória. E com atividade física, você adquire mais autoconfiança, porque os tímidos geralmente se acham feios. Tem essa baixa autoestima. Então, se você treina a leitura e você treina seu corpo, você vai perdendo com o tempo. Você começa a ver que você não é tão feio. Você pula pro patamar de achar que você não é feio, até você chegar numa posição que você realmente se acha uma pessoa bonita. E você tem que criar novas experiências. Se você puder viajar, fazer um intercâmbio, conhecer pessoas novas, você tem que fazer isso. Todo ser humano precisa de interação social, até as pessoas antissociais. E depois que você desenvolver essa parte mais pessoal, você pode construir uma base em redes sociais. Tem o Instagram. Com o tempo, lógico que você vai estar trabalhando, você vai ter uma aquisição econômica melhor, você pode ter um celular melhor, com uma câmera melhor, e aí você pode ir contando suas histórias através de vídeos, de imagens, né? E eu não sei quanto já passou dos 13 minutos, e provavelmente eu vou ter que remover os ruídos desse vídeo, desse áudio, porque tem um imbecil com a porra de um som ligado. Mas é isso aí, o Brasil, né? Eu poderia deixar uma reflexão final, né? Timidez não se cura, se vence, né? Continuamente, até o último dia de sua vida. E a vida exige exposição. E quem não se mostra, não existe. O homem precisa aprender a se colocar no mundo. E quem não é visto, não é lembrado, né? Isso todo mundo sabe. Então, basicamente é isso. Eu mostrei de várias formas como você pode vencer a timidez. E isso depende de você, não dos outros. Saia da casa da sua mamãe, das asas do seu pai, e comece a construir algo sólido, porque daqui a alguns anos vai valer a pena.